Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Márcia do Ateliê Márcia de Sá e hoje eu vou te ensinar a bolsa Marrakech. Para produzir a Marrakech, então, eu escolhi o fio de malha da Morino Fios de 36 milímetros e todos os acessórios são da Casa de Palha Acessórios. Essa é uma bolsa espaçosa, versátil, super confortável para estar carregando várias coisinhas dentro dela. Eu coloquei forro, então o forro ele dá sustentação para tudo que a gente coloca dentro e dá bastante segurança e conforto. Ela ficou medindo mais ou menos 21 centímetros de altura. Eu te falo que essa questão da altura ela pode variar um pouquinho aí dependendo da tensão de ponto que você tem e da agulha que você utilizar. Eu, utilizando a agulha de número 5, na minha tensão de pontos, consegui subir ela aí com mais ou menos 21 centímetros. Então, antes de produzir a sua bolsa Marrakech, eu te convido para se inscrever no canal, para curtir, para deixar um comentário, compartilhar aí com uma amiga crocheteira. E agora vem, bora comigo crochetar? Então, bora produzir a bolsa Marrakech? Para essa produção, gente, eu escolhi o fio de malha da Morino Fios de 36 milímetros e eu escolhi na cor ferrugem, mas vocês podem ficar aí à vontade para escolher a cor que vocês quiserem, porque a cartela tá linda. Todos os nossos acessórios são da Casa de Palha Acessórios, eu escolhi na cor café, porque eu acho que super combina aqui com a cor do fio. Também optei pelos metais na cor ouro velho. E a gente vai precisar, então, de um fundinho retangular, tá? De 18 por 8. Usei o fecho zíper, tamanho P. Vou usar aí a alça Lara de ombro. Vocês vão gostar bastante dessa alça, ela é super confortável. Também vamos precisar de um forrinho retangular. A cor crua super combina. Eu não gosto muito de colocar forro escuro, porque eu perco as coisas dentro. Então, eu gosto bastante de escolher forrinhos em cor clara. Vamos estar precisando aí de uma agulha, eu gosto bastante da numeração 5. Dessa vez eu vou usar a Kinect Pro no tamanho de 5 milímetros. A gente vai precisar também de tesoura, fita métrica. Esses são os principais materiais aí para a gente poder estar desenvolvendo a nossa bolsa. Então, vamos começar na produção? Eu vou começar essa peça, então, pedindo para vocês deixarem em mais ou menos 1,30 m, tá? 130 centímetros de fio. Eu vou ensinar vocês a fazerem o fechamento sem cortes, tá? Para deixar a bolsa com menos cicatriz possível. Então, mais ou menos 1,30 m aí de fio reserva, fica bom, certo? Então, a gente vai pegar a base e a gente vai crochetar do lado certinho dela, porque esse lado é o que vai ficar para fora e esse aqui é o que vai ficar para dentro. Então, nós vamos fazer a preparação da base. Você pode começar do jeitinho ou no local que você quiser, tá? Pode ser aqui nas laterais ou pode ser aqui na frente ou atrás, tá? Então, eu vou começar aqui. Vou fazer o quê? A primeira carreira de preparação da base da subida, que serão 3 carreiras. A primeira carreira, então, é toda em ponto baixíssimo, tá? A gente vai deixar aquele fio reserva ali e a gente vai começar aqui, fazendo pontos baixíssimos, ó. Trago o fio para frente, entro no próximo buraquinho, laço o fio, passo por dentro da laçada. Pronto. Fazendo pontinho assim, isso aqui é o ponto baixo, baixíssimo, tá? Então, a gente vai, ó, segue, opa, fazendo pontos baixíssimos. A gente vai fazer ponto baixíssimo por toda essa carreira, tá? Essa é a nossa preparação de base. Primeira carreira de pontos baixíssimos. Esse ponto aqui, o primeiro ponto, ele geralmente fica maiorzinho. Aí você pode vir aqui atrás, ó, dar uma puxadinha no fio para deixar ele o mais parecido possível com os outros. E aquela coisa, né? Sempre tentar manter um padrão. As quinas, eu gosto de falar também que nas quinas
quando a gente for fazer, a gente não precisa fazer tão apertadinho. Às vezes você pode deixar um pouquinho mais frouxinho, porque aqui ela sempre vai os aumentos e às vezes ela pode, ficando muito apertadinha, ela pode repuxar um pouquinho, tá? A gente segue aqui, ó, fazendo pontos baixíssimos. Tô chegando então aqui no finalzinho dessa primeira carreira de ponto baixíssimo e vou mostrar para vocês como é que a gente faz então para usar essa sobra de fios ali que a gente deixa, tá? Ó, e ela vai ficando dessa forma aqui, ó, vai ficando bem bonita, ó, toda em ponto baixíssimo. Então a gente faz assim, ó. O fiozinho que tá ali atrás, quando a gente estiver chegando aqui no final, que sobrar apenas um buraquinho, tá vendo? A gente vai pegar e vai entrar nesse buraquinho e a gente vai trazer, ó, a sobra do fio, aquela que a gente deixou ali paradinha, a gente traz essa sobrinha e passa por dentro da laçada. Eu gosto de tirar com a minha própria mão, ó, eu venho aqui, opa, e travou aqui com o outro, ó. Deixa eu fazer de novo. Ó, entro aqui e trago essa sobrinha, ó. Trago ela aqui, passo por dentro da laçada, ó, e vou tirar. Vocês podem assim, ai, Márcia, mas que chato esse pedaço de fio tão grande. Mas eu falo para vocês que isso aqui faz toda a diferença na hora de subir a peça, tá? Vocês vão ver que a marcação vai ficar quase invisível. Trazendo então a primeira parte aqui do fio para frente, eu venho com a minha agulha, passo aqui embaixo das duas alcinhas do meu primeiro ponto, laço aqui com a agulha e jogo lá para trás, dessa forma. De novo eu venho, gosto de puxar com a minha mão mesmo, ó. E agora, para finalizar, eu vou entrar aqui atrás, ó, vou mostrar bem certinho aqui para vocês, tá? Ó, você vai entrar com a agulha no buraquinho aqui atrás, para sair bem no centro do ponto, ó, que foi o último ponto que a gente fez, tá vendo? Dessa forma aqui. Feito isso, eu vou pegar e vou jogar o meu fio lá para trás. Passei, ó, e trouxe ele lá para trás. Tiro aqui com a mão. Opa, aqui, ó. Pronto, dessa forma aqui. E aí a gente vai ter uma primeira carreira de ponto baixíssimo bem feitinha, ó, sem cortes. Agora a gente pega essa sobra que tá aqui e deixa ela paradinha de novo aqui, ó, dessa forma, viu? E agora eu vou começar a fazer a segunda carreira de trabalho, né, de subida de base. Essa segunda carreira, ela vai ser feita toda em ponto baixo, tá? Eu venho aqui, vejo aonde que o meu fio tá saindo, ó, ele tá saindo aqui. Então, se ele tá saindo nesse buraquinho, eu não vou entrar, porque senão eu vou acabar desmanchando o ponto. Eu entro aqui, ó, no próximo, tá? Não, ó, no buraquinho aonde o meu fio do novelo tá saindo, certo? Vou no próximo, que vai ser aqui. Entro bem no centro do ponto, tá? Laço o fio e trago para frente. Aqui é legal vocês manter também um padrão, tá? Esse padrão de tensão, de altura de ponto, para deixar essa carreira o mais parecidinha possível os pontos. Então, agora eu vou continuar, ó, vou para o meu segundo ponto. Laço e fecho. Vou mostrar bem de pertinho para vocês, ó, como é que se faz esse pontinho. Eu gosto de cuidar aqui com a minha rebarba, tá, gente? Outra dica. Deixa essa rebarba viradinha pra cima, porque assim, quando virar o ponto, ó, ele não vai aparecer a rebarba.
quando você fecha o ponto, ele fica a parte bem bonitinha pra frente, tá? Então assim, ó, a rebarbinha sempre virada pra cima, dessa forma, certo? E então a gente vai fazer o ponto. Vou fazer bem de pertinho pra vocês verem como fica o ponto baixo centrado, ó. Entra aqui bem no centro do ponto, sai lá atrás no buraquinho, ó. Aí você vem, laça o fio, dá uma altura e fecha dessa forma. Vou fazer de novo, ó. Entra bem no centro do ponto, sai lá atrás no buraquinho, ó. Laça o fio, traz, dá uma altura e fecha. Essa carreira a gente vai fazer ela toda assim. Porém, quando a gente chega aqui nas quinas, que é aqui, aqui, aqui e aqui, a gente vai fazer aumentos, tá? Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 aumentos. Vou fazer o primeiro aumento com vocês para vocês verem como fica, ó. Tá vendo como o ponto vai ficando todo sem aparecer a rebarbinha aqui, ó? É dessa forma, tá? Então, aqui é o meu penúltimo ponto antes do meu primeiro aumento. Cheguei, então, na quina. Aqui eu vou fazer o meu primeiro aumento, né? Todas as quinas, então, teremos um aumento. Então, eu entro no centro, laço o fio, dou aquela altura. Nas quinas, eu posso até falar para vocês que vocês podem deixar um pouquinho mais frouxinho do que o que vocês têm deixado aqui como padrão, tá? Por quê? Porque a quina, ela vai ficar mais marcadinha, o pontinho vai ficar um para um lado, outro para o outro. Então, aqui eu gosto sempre de deixar um pouquinho mais frouxinho, que é para fazer o contorno, tá? Fiz o meu primeiro aumento, agora eu vou fazer o meu segundo aumento, ó. Entro no mesmo buraco, ó, tá vendo? Aqui tá saindo um ponto, aqui no mesmo local eu entro, laço e faço 2 pontos juntos, que isso caracteriza então um aumento. Então, quando você dá um pouquinho mais de liberdade aqui pro ponto, você deixa ele mais bonitinho, sabe? Ele não vai ficar apertado e nem vai retorcer a tua base, tá? Então, a gente vai seguir fazendo isso por toda essa base. Chegando nas quinas, aumento. Então, a gente já fez um aumento, a gente vai fazer mais 1, 2, 3 aumentos, certo? Então, a gente vai crochetando aqui, ó. Então, aqui, ó, tô chegando no meu penúltimo ponto, fecho ele certinho. No penúltimo ponto, quando a gente chega aqui, a gente vai novamente fechar nossa peça com essa sobrinha, tá? Então, eu venho, entro no último pontinho, laço o fio do novelo e trago aqui, dou a mesma alturinha, né, que a gente está dando padrão, e aí agora sim eu pego aqui, ó, o fio que estava esperando ali, trago e passo aqui por dentro. Trago, ó, tiro tudo com a minha mão. Ajeito, ó, veja se ele tá bonitinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, esse aqui, ó, vocês conseguem visualizar. Esse aqui foi o nosso primeiro ponto dessa segunda carreira. Então, aqui é o corpo dele e aqui em cima é a cabeça. Eu entro aqui na cabeça do ponto, ó, embaixo das 2 alcinhas dessa forma aqui, ó, tá? E aí, eu vou laçar essa sobra de fio e vou jogar lá pra trás. Ó, laço, jogo lá pra trás, tiro com a minha mão, desse jeito aqui. Vai ficar mais fácil. Ó. E agora eu tenho que entrar onde? Eu tenho que entrar bem aqui, ó. Bem aqui no meio, tá vendo? Então, eu viro o trabalho, vejo aqui esse nozinho, tá vendo esse nozinho, ó? Eu vou entrar no nó e vou sair bem no centro do ponto, que é onde eu tenho que passar essa sobrinha de fio aqui, ó, tá? Então, eu venho aqui e jogo esse fio lá pra fora, dessa forma aqui. Venho com a minha mão e tiro tudo. Opa, pronto. Assim a gente conseguiu fechar aqui, ó, a segunda carreira, tá vendo como vai ficando bonito? Agora nós vamos fazer a terceira carreira de preparação, é a última de preparação. Nessa carreira aqui, a gente vai fazer de que forma? A gente vai fazer uma carreira inteirinha de ponto baixíssimo, certo? Como que a gente faz? Deixa a nossa sobrinha ali, espera, vem aqui, ó, eu gosto de olhar desse jeito, ó, tá saindo aqui o fio, eu vejo mais ou menos onde ele tá e entro bem aqui, ó, entre os pontos, tá? Ponto baixíssimo é entre os pontos.
Tá aqui na frente, laço, ó, entro no próximo, Vzinho ali que fica entre os pontos e faço um ponto baixíssimo, ó. Passo entre os dois Vzinhos, tá vendo que aqui a gente tem dois Vzinhos, ó? Você vai entrar bem no meio deles. Entrou, laça o fio, passa por dentro da alcinha. Assim a gente vai fazer por toda essa carreira até chegar no final. E essa carreira, gente, ela não tem aumento, tá? É um ponto para cada ponto. Bem simples. Entro aqui, ó, vou fazer devagarzinho esse aqui para vocês verem de novo, ó. Entro aqui, ó, entre os dois pontinhos, tá vendo? Ó, bem aqui, ó, entre os dois Vzinhos, embaixo das minhas duas alcinhas. Laço o fio e passo por dentro. Ó, cheguei aqui no meu último pontinho, tá vendo? Nesse último ponto, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar o nosso fio aqui, ó, que tá na retaguarda. Como que a gente vai fazer? Igual a gente fez na primeira carreira. A gente vai entrar aqui, nesse buraquinho, vai pegar a nossa sobrinha de fio, ó, vai passar aqui dentro da laçada, ó, e vai tirar. Tudo aqui, ó, puxa. E agora, ó, você pode observar aqui que esse aqui foi o nosso primeiro baixíssimo, tá vendo? Ó, esse deitadinho aqui, primeiro, segundo, terceiro, assim vai. Então, a gente vai entrar aqui embaixo das duas alcinhas, dessa forma, tá vendo? Vai pegar o fio aqui, ó, e vai levar ele lá pra fora. Passou. Dessa forma, tá vendo? E aí agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que levar esse fio aqui, ó, aqui pra dentro, ó. De onde, tá vendo, ó, saiu a primeira perninha, a gente tem que levar a segunda perninha pra fechar, pra ele ficar perfeito. Como é que a gente faz? Ó, a gente vai entrar lá atrás no buraquinho e vai sair bem aqui no meio, tá vendo, ó? Bem no meio. Entra aqui atrás, no buraquinho, e sai aqui, ó. Aí a gente vem novamente, pega o fio e leva ele lá para trás. Ó, dessa forma aqui. Vai puxar e vai tirar. Assim. Ó, viu? A base vai ficar bem bonita, ó, bem certinha, bem acabadinha. Tá vendo? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a fazer a trama. A gente vai começar a subir a bolsa. Então, essa parte aqui que a gente fez, que tá bem bonita, é a parte que vai ficar assim, ó. Que vai ficar para baixo na nossa bolsa. Dessa forma. Nós vamos continuar usando essa sobrinha aqui para fechar os nossos pontos, tá? E aí, agora a gente vai fazer o nosso primeiro ponto baixo. Como que a gente vai fazer o primeiro ponto baixo? A gente vai pegar, ó, joga sempre pro lado direito aqui a sobrinha, deixa aqui. Aí a gente vê, ó, o nosso ponto do novelo tá saindo aqui, tá vendo? Aqui. Se eu for entrar nesse ponto para fazer o primeiro ponto, eu corro o risco de puxar e desfazer uma das perninhas, então eu vou sempre para a próxima. Então, se ele tá aqui, ó, nessa alcinha, eu vou pegar na próxima, tá? Aqui. E eu vou pegar o quê? A alcinha de cima e o nó que se formou aqui atrás, ó. Vocês podem observar que atrás de cada ponto, ó, tem um nozinho. Então, é aqui que a gente vai entrar. A gente entra na alcinha de cima e no nozinho aqui embaixo. Eu gosto de botar a base aqui sobre a mesa, ó, e laçar. Peguei, então, a primeira alcinha e o nozinho, certo? E agora eu vou laçar o fio do novelo, fazendo assim o meu primeiro ponto da trama, tá? A gente vai seguir essa carreira fazendo toda ela assim, pegando na alcinha de cima e no nozinho que tem aqui atrás, ó, dessa forma.
laço, ajeita, deixa sempre a rebarbinha em cima no teu dedo indicador, virada pra cima, ó, e fecha dessa forma, viu? De novo, ó, alcinha de cima, nozinhos, laça, traz aqui daquela alturinha e fecha, viu? Dessa forma aqui, ó, bem bonitinho. E aí a gente vai fazer a primeira carreira toda desse jeito, tá? De pontos baixos, pegando na alcinha de cima e no nozinho. Vou crochetar com vocês e volto aqui quando essa primeira carreira estiver prontinha. Tô chegando aqui então no fim da nossa primeira carreira de subida, ó. Vou fazer o penúltimo ponto. Pego os nozinhos, opa, aqui eu saí bem no centro do ponto, então eu quero só a alcinha de cima e os nozinhos. Dou altura, fecho. Agora, ó, tá faltando o último ponto aqui antes do primeiro, né? Então, eu vou laçar aqui, pegar a alcinha de cima, os nozinhos, os 2 nozinhos. Às vezes a gente entra e vai aparecer desse jeito, ó. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Peguei só um, mas eu não quero um só, eu quero os 2 nós, ó. Dessa forma aqui, tá vendo? Então, aqui eu vou ainda poder, ó, fiz vou poder ainda trabalhar com o fio do novelo, ó, eu venho, trago o fio do novelo, dou altura e agora eu fecho com a nossa sobrinha, tá vendo? Trago a sobrinha, passo aqui por dentro das 2 laçadas e tiro. Tirei, assim. E agora eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, tá vendo? Aqui é o corpo dele e aqui é a cabecinha. Venho aqui na cabeça, que é embaixo das 2 primeiras alcinhas, ó. Levo essa sobrinha e jogo lá pra trás. Dessa forma aqui. Tiro todo o fio. Venho aqui, ó, vê como ele fica mais larguinho. Diminuo um pouquinho para se igualar com os outros. E agora eu tenho que jogar esse fio aqui dentro do vizinho, né? Então, eu venho, olho aqui atrás, ó, passo no nó, saio bem no centro do ponto e pego esse fio aqui que tá sobrando, né? A nossa sobrinha e jogo lá para trás. Dessa forma aqui. Tiro tudo. E vou ajeitar. Ó, tá vendo? Venho aqui, ponho sobre a minha mesa, lembrando sempre, eu gosto bastante de ficar, enquanto eu tô produzindo a peça, eu gosto de moldar a peça, porque o fio de malha, vocês já sabem, o fio de malha ele cria memória. Então é legal você parar um pouco, coloca sobre a mesa e a superfície que você tá fazendo, olha para a peça, olha para ver se os pontinhos estão bonitinhos, se você não errou. Uma outra coisa legal de falar é, quando tu tá começando, às vezes, né, você vai fazendo e de repente se dá conta só no final de que você cometeu um erro. Então, eu gosto de falar assim, ó, para um pouquinho, olha os pontos que tu fez, faz 5, 6 pontos, dá uma paradinha, vê se tá certo, segue, continua fazendo, para de novo, olha, né? Porque às vezes é tão chato, a gente vai lá, produz, sobe um monte de carreira, faz um monte de ponto e de repente se depara que cometeu um erro lá no comecinho e aí vai ter que desmanchar tudo. Então, para que isso não aconteça, eu sempre falo, dá uma paradinha, confere, tá certo? Tá tudo certinho? Segue o baile, tá? Então, na Bolsa Marrakech, agora vamos partir para a segunda carreira, que é onde a gente vai fazer realmente a trama desse ponto, tá? Fizemos então a primeira carreira que foi de ponto baixo, pegando na alcinha de cima e nos 2 nozinhos de trás. Agora, essa trama é uma trama bem simples, é uma trama bem gostosa de fazer, tá? E ela consiste em quê? Nós vamos entrar no ponto, tá? Ó, onde é que tu vai entrar? Vê certinho aqui, ó, de onde tá saindo, tá? E vê aqui, ó, mais ou menos aqui. Como é que é essa trama? Essa trama é assim, você vai entrar bem, não no centro, você não vai pegar no centro do ponto e você não vai pegar entre os pontos, ó. Não é no centro e não é entre os pontos, tá? Você vai pegar nessa alcinha aqui, ó, que é a alcinha que tá sempre do teu lado esquerdo, você vai entrar lá atrás,
Tá vendo? Você vai entrar lá atrás, você vai trazer o fio pra frente, ó, entra na alcinha do lado esquerdo, laça, eu quero laçar pra ficar bonitinho na frente com a rebarba pra cima. Ó, traz ela aqui e fecha, tá? Toda essa trama vai ser feita desse jeitinho, você vai entrar na alcinha da esquerda, ó. Entrou na alça da esquerda, sai lá atrás, ó. Tá vendo? Embaixo do nozinho. Todos os pontos aqui atrás, se você for olhar, ó, ele tem os nozinhos, então você vai sair bem atrás aqui, ó, bem embaixo do nozinho, ó, e bem à esquerda dos vizinhos, tá vendo, ó, dessa alcinha aqui. Vai laçar e vai, diminuir um pouquinho, e vai fechar o ponto, desse jeito aqui, ó. A trama da nossa bolsa Marrakech, ela consiste em ficar desse jeitinho aqui, ó, com esse tipo de ponto fantasia. Ele vai ficar tortinho. Mas aí eu vou pegar uma aqui só para vocês verem como que ela vai, na verdade, ficar, tá vendo, ó? Olha a trama, ela vai ficar toda desse jeito aqui, ó. A gente vai sempre pegar nessa lateral e fazendo essa trama ficar bonitinha assim, tá? Então, vou pegar aqui de novo para te explicar. Você vai pegar aqui, ó, no segundo Vzinho do ponto, ó, entra nele aqui e vai passar ele lá atrás. Olha onde é que ele vai sair. Bem embaixo dos nozinhos e bem à esquerda, tá vendo? Laça, é bem simples. Traz pra frente, mantém aquela altura, aquela tensão de ponto e fecha. De novo, ó, na alcinha, né, do Vzinho aqui à esquerda, ó. Tá aqui, tá vendo, ó? Entra aqui bem atrás, ó, sai lá atrás embaixo, traz o fio e laça, fechando o ponto. E ela vai ficando desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Entrou no segundo Vzinho que tá da esquerda, sai lá atrás no nó, traz e fecha. Tá vendo, ó? Alcinha do Vzinho à esquerda, sai lá atrás, ó, bem embaixo dos dois Vzinhos, laça, dá uma alturinha e fecha. Eu vou sempre fazendo meus pontos e vou ajeitando. Com o dedo mesmo eu puxo, para ver se ele tá do mesmo tamanho, se tá certinho, tá? Ó, alcinha da esquerda, lá atrás. Arrumo o fio aqui, ó, para a rebarba ficar para cima no meu indicador. Ó, dou altura e fecho. Alcinha da esquerda, laça, fecha. Arruma com o dedo, abre o pontinho, para ele ficar bem marcadinho desse jeito aqui, tá? E eu vou fazer com vocês até chegar no final para mostrar o fechamento. Tô chegando aqui então, ó, no final da carreira. Vou fazer aqui, ó, o último ponto, tá vendo, ó, que é esse aqui, o último pontinho antes do primeiro que a gente começou. Venho aqui, entro nele, vou lá atrás, laço, trago o fio do novelo pra frente. E aí agora, pra fechar, eu vou pegar a nossa sobrinha lá, ó. Diminuir um pouquinho aqui pra ficar igual aos outros, ó. Pego essa sobra que a gente guardou, ó, passo aqui dentro e tiro tudo. Desse jeito aqui, ó. Tiro tudo e aí agora é mais fácil ainda, mais simples ainda. Venho aqui, ó, onde você pode ver nosso primeiro ponto da carreira, a gente vai entrar embaixo dessas duas alcinhas aqui, desse Vzinho, ó. Dessa forma aqui. Viu, ó? Entrei, aí agora eu vou pegar essa sobra e vou jogar ela lá pra trás, desse jeito aqui. Ó, tiro com a minha mão, pra ficar mais fácil. Ó. Viu? Diminuo um pouquinho aqui, ó, pra ficar mais ou menos parecido com o resto, viu? Venho aqui atrás, ó, tá vendo o nó que a gente tem e saio, entro no nó e saio bem aqui no centro, ó. Agora já pego isso aqui, ó, o fio que a gente deixou e
jogo lá pra trás, desse jeito. Já venho aqui, puxo, tiro tudo. Esse fechamento, gente, ele é satisfatório, tá? Ó, vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu diminuir pra ficar bem bonitinho, ó, e mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Vou mostrar o lado de dentro também, ainda não dá pra ver bastante, assim, pra dizer, ai, que legal que é, Márcia. Ó, tá vendo? E aí ele vai ficando bem igualzinho e bem bonito. Então, as duas primeiras, voltando, né, aqui, as duas primeiras carreiras de subida, a gente vai fazer assim. A primeira é ponto baixo, pegando na alcinha de cima e no nozinho, faz ela inteirinha. A segunda carreira, então, já é nessa trama, né, diferente aí que a gente fez, que é pegando a perninha do nosso V, a perninha que fica pro lado da esquerda, pega bem na lateral dela e sai lá embaixo no nó e fecha um ponto baixo, tá? Então, as duas primeiras carreiras são feitas dessa forma. A terceira carreira, a gente vai fazer de ponto baixíssimo, tá? De que forma? Vamos deixar aqui a nossa sobrinha à espera. Deixa ela aqui bem quietinha. Vê aqui, ó, aonde que o nosso ponto tá saindo, para não desmanchar nada, né? E essa carreira a gente vai fazer ela todinha de ponto baixo, pegando bem no nosso centro do nosso Vzinho aqui, tá? No centro do nosso ponto. É uma carreira de ponto baixo, de ponto baixíssimo, pegando no centro do ponto. Dessa forma, venho aqui, ó, trago para frente o fio, vou no próximo, laço e fecho um baixinho. Opa, deixa eu pegar de uma forma, ó. Trago aqui, passo por dentro da alcinha, ó, e fecho, tá vendo? Sempre centrado. Laço e fecho. Dessa forma, vai ficando dessa forma aqui, ó. Pontos baixos centrados, pegando no... Pontos baixos centrados, não. Pontos baixíssimos, pegando no centro, ó. No centro do Vzinho, tá vendo? Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que fica. Ponto baixíssimo. A terceira carreira, ó, ela fica assim, ó, ela é toda de ponto baixíssimo, viu? Pegando no centro do ponto. Vou fazer bem de pertinho aqui, ó, para você ver, ó. Entra no centro do ponto, vai lá atrás, laça o fio do novelo e passa por dentro. Tá vendo como esse aqui tá bem bonitinho e esse que ficou muito grande? Não gostei. Venho aqui, ó, diminuo um pouquinho, entro, ó, e laço. Entro no centro e faço o baixíssimo. Opa, venho lá. Laço e fecho. E essa terceira carreira vai ser assim, dessa forma, tá? Toda em ponto baixíssimo. Já volto aqui com vocês quando estiver quase acabando. Tô chegando aqui no fim, ó, dessa carreira de pontos baixíssimos. Quando eu chegar aqui no último pontinho, a gente não vai mais laçar com o fio do novelo, lembram? Lembra? Ó, a gente vai entrar e a gente já vai laçar com a nossa sobrinha. Aqui. Vem, traz ela, passa aqui dentro da laçada, tira tudo. Ó. Agora, a gente vem aqui, ó, nas duas alcinhas, que são as primeiras, né, que foi nosso primeiro baixíssimo. Ó, vem aqui embaixo, tá vendo, ó? Aqui, ó, das duas alcinhas. Levo o fio lá pra trás, desse jeito aqui. Tira tudo. Ó. E agora a gente tem que passar a nossa agulha e sair com ela aqui, ó, bem aqui no meinho, ó, pra fazer o fechamento. Ó. Entra aqui, leva o fio lá pra trás, fechando então essa carreira de pontos baixíssimos. Ó, dessa forma, tá vendo? Para, ajeita, vê se o tamanho tá bonitinho, ó, diminuir, vou diminuir um pouquinho porque achei que tava muito larguinho, ó. Viu? E a gente fez o fechamento.
E vai ficando desse jeito aqui, ó. Agora, a gente vai fazer mais 2 carreiras, igual a gente fez aqui nesse primeiro bloquinho, vamos dizer assim. Nós vamos fazer mais 2 carreiras igual a gente fez aqui, e repetir a terceira com uma carreira de pontos baixíssimos, como a gente fez aqui, da mesma forma. Essa próxima vai ser uma carreira de ponto baixo, pegando nessas 2 alcinhas aqui, tá vendo, ó, nessas 2 alcinhas aqui, e a segunda carreira vai ser fazendo essa trama, já pegando na alcinha, no Vzinho, né, na alcinha do lado esquerdo, bem lá embaixo do nozinho, tá? Então, eu vou começar essa carreira aqui com vocês para mostrar. Vamos lá deixar a nossa sobrinha de lado para não confundir. O nosso ponto tá saindo bem aqui, ó, tá vendo, ó? Então, a gente já pode começar aqui, ó, nessas 2 alcinhas. Então, a gente pega esses 2 V's que estão em cima e faz um ponto baixo, dessa forma, tá? De novo, ó. Pega só as 2 alças, ó. Não quero mostrar rebarba. Pega as 2 alças, traz e fecha. Vou fazer bem de pertinho aqui para vocês verem, ó. Pego essas 2 alcinhas aqui, ó. Passo aqui a agulha. Laço o fio, dou a mesma alturinha e fecho, viu? Ó. Assim a gente vai fazer por toda essa carreira até chegar no final e fechar, tá? Tô chegando aqui, ó, no finzinho dessa carreira, que eu falo que é, vamos dizer que é a primeira carreira do segundo bloco, tá? Vamos fazer o último ponto, ó. Laça a alturinha, traz aquela sobrinha, usa a sobrinha aqui, ó. Queria mostrar bem aqui, ó, vou dar é um close que fala? Para aproximar? Um zoom. Vou dar um zoom aqui, ó, para vocês verem. Lacei, tá vendo? Vou pegar a sobrinha aqui, vou passar a sobrinha dentro das 2 alcinhas e vou tirar tudo. Tiro tudo. Ajeito o ponto, ó, para ficar bem bonitinho. E agora eu vou fechar. Venho aqui, esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira, aqui tá o corpo e aqui tá a cabecinha, ó. Passo aqui por baixo das 2 alcinhas, que caracterizam para mim a cabeça do ponto. Jogo lá para trás. Desse jeito aqui, ó. Joguei lá para trás e agora eu tenho que fechar. Vou fechar de que jeito? Olho aqui, eu boto a peça desse jeito, dou uma ajeitadinha aqui, ó. Vejo o nozinho, passo dentro do nozinho, entro aqui, ó, no centro do Vzinho e jogo meu fio lá para trás. Desse jeito. Puxo. E assim eu fecho a carreira e finalizo. Ó, ela fica bem bonitinha. Tá vendo, ó? Bem certinha. Sem cortes. E agora eu vou fazer a segunda carreira, que é aquela carreira que a gente fala que é o, vamos dizer que é o ponto fantasia dessa peça. Que eu vou fazer o quê? Que eu vou pegar aqui, sempre na segunda alcinha, aquela alcinha que fica mais para a esquerda. Vou entrar nela e vou sair lá atrás do nozinho, tá? Aonde eu vou fazer isso? Deixo meu fio aqui do lado, reserva, pego o fio do novelo, ajeito dessa forma. Ó, vou entrar bem aqui, ó. Vou pegar, então, a perninha do Vzinho, né, do meu ponto, aquela que tá pro lado esquerdo. Ó, vou entrar aqui, vou laçar o fio e vou fechar um ponto. De novo, diminuo um pouquinho. Entro na alcinha do lado esquerdo, ó. Giro ela lá para trás, olho lá atrás, tá embaixo do nozinho, tá certo, ó, tá bem atrás do nozinho. Laço o fio, trago ele para frente e fecho o ponto baixo. Desse jeito, ó. Novamente, lá atrás, trago, ó, e fecho. E aí, a gente vai fazer essa carreira até chegar ao final e eu já venho aqui para mostrar para vocês como que fica. Lacei, entrei, fechei.
Tô chegando ao fim, então, dessa carreira. Ó. Último pontinho, a gente laça e fecha com a sobrinha, lembra? Pego a minha sobra aqui, trago, ó. Ajeito o ponto. Ó, venho aqui, a cabecinha do ponto, ó, nos dois vizinhos, levo lá para trás, tiro tudo, venho aqui, entro naquele nozinho, lembra? No nozinho e no centro do ponto, no centro do vizinho, pego essa sobra e vou jogar ela lá para trás, dessa forma aqui. Ó. Venho, ajeito, vejo se tá bem bonitinha, ó. Diminuo um pouquinho se eu achar que precisa. E agora, para fechar esse bloco, a gente vai fazer aquela carreira de ponto baixíssimo, pegando no centro dos pontinhos, tá? No centro do ponto baixo. Vejo aqui, ó, onde é que tá saindo o meu fio. Tá bem aqui nessa direção desse ponto aqui, tá vendo, ó? Direciono dessa forma e vejo onde é que ele vai ficar. Ficou aqui, eu vou entrar, vou laçar e trazer aqui para frente, dessa forma. Ó, trouxe para frente, saí bem no centro do ponto, viu? Vou entrar no próximo. E aqui eu vou fazer essa carreira todinha em ponto baixíssimo, pegando no centro do meu pontinho que tava aqui embaixo. Dessa forma aqui, ó. Entrei, lacei e fechei. E aí a gente vai fazendo aqui, ó, esses pontinhos baixos, baixíssimos, para ficar igual a essa carreira aqui, tá? Já volto aqui com vocês com essa carreira prontinha. Tô chegando aqui no último ponto, venho aqui, como é ponto baixíssimo, eu não vou usar mais o fio do novelo, eu vou usar a nossa sobra. Venho aqui, ó, trago a sobra e passo por dentro da laçada. Tiro tudo. Venho aqui, passo por baixo das duas alcinhas desse jeito aqui. Levo o fio lá para trás. Venho aqui atrás, bem aqui atrás, olha só. Saio bem aqui no centro do ponto, pego a sobrinha aqui do fio, ó, e jogo lá para trás. Fechando assim essa carreira. Ajeito, diminuo um pouquinho para ficar bem igualzinho e ela vai ficando bem o formatinho, né, que a gente quer, que é um formato retangular, né, que tá seguindo certinho o formato da base. Ó, então aqui eu fechei mais um bloco, terminamos mais um bloco. A partir de agora, a gente vai fazer 14 carreiras dessa trama aqui, desse ponto baixo, pegando na alcinha da esquerda e passando lá atrás do nozinho. Nós vamos fazer 14 carreiras desse ponto. Porém, quando a gente chegar na 10ª carreira, a gente vai parar, porque na 10ª carreira é onde a gente vai pregar a alça, tá? A gente já vai deixar essa alça pregada, né, isso precisa acontecer por conta do modelo de alça que a gente está usando, porque a gente tem ali um mosquetão, que não é um mosquetão articulado, é aquele mosquetão totalmente fechado, então a gente vai precisar costurar ele na peça para o acabamento ficar bem bonito. A gente até poderia fazer com uma agulha de tapeçaria a prega, né, a colocação dessa alça, só que eu acho que fica mais bonito e mais seguro quando a gente faz ela na própria bolsa, tá? Então aqui a gente vai subir então mais 14 no total, mas a gente vai subir primeiro 10 carreirinhas dessa trama aqui, tá? Vou mostrar aqui os primeiros pontinhos, só para relembrar com você.
Deixo a nossa sobrinha aqui para trás. A primeira carreira, então, vai ser de ponto baixo, pegando nas duas alcinhas, ó. Lembra? Porque a gente fez pontos baixíssimos ali. Então, essa primeira vai ser toda de ponto baixo. E aí, sim, a partir da segunda é que a gente vai fazer pegando aqui na alcinha do lado esquerdo, passando atrás do nozinho e fechando um ponto baixo, tá? Ó. Eu vou acelerar o vídeo e vou voltar com vocês aqui quando a gente estiver lá começando a 10ª carreira, certo? Já volto aqui com a bolsa bem adiantada com você. Cheguei então aqui na décima não, fiz 9 carreiras, tá? Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não fiz a 10ª ainda, porque é na 10ª que a gente vai pregar a alça, tá? Então, o que que eu já fiz aqui? Até para ensinar e para mostrar para vocês, tá? A gente agora vai pregar, vai costurar a alça, porque como eu expliquei, ó, essa alça, ela tem uma argola que ela não é articulada, tá vendo? Então, a gente não coloca e tira quando quer, a gente já deixa ela fixa na peça, tá? Então, a gente tem que costurar ela na hora que tá produzindo a bolsa, ou então depois a gente pode vir, como eu falei, com uma agulha de tapeçaria e dar pontinhos. Mas eu resolvi já ensinar para vocês como que se faz aplicando a peça direto na bolsa, tá? Aí o que que eu fiz? Eu já vim aqui com marcadores, 4 marcadores, e já deixei marcadinho aqui bem certinho para que vocês entendam. O que que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar um fundo, tá? Sem estar preparado. Nós temos aqui em cada lateral 7 furinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vocês lembram que nós fizemos aumentos, né? Em cada cantinho ali, em cada quina tem um aumento. Então, o que que eu fiz? O que que eu achei que fica bom? Eu fiz a marcação aqui, eu deveria deixar 7. Mas, como a gente tem os aumentos, eu decidi deixar 8. Então, eu meço, eu venho aqui, olho, centralizo bem, vejo se tá bem certinho e marco. No mínimo, eu deveria deixar, então, 7 pontinhos de cada lado, mas eu resolvi deixar 8 por conta dos aumentos. Então, você vai contar em cada lateral, você vai deixar 8 pontinhos, tá? Eu contei assim, ó, marquei aqui o primeiro, botei o marcador e contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo eu boto o marcador. Então, botei um marcador no meu primeiro ponto contado e no meu último ponto contado. Fiz a mesma coisa do outro lado. Marquei o primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Botei o marcador no meu ponto de número 1 e no meu ponto de número 8. Em cada lado aqui da bolsa, na parte da frente e na parte de trás, a gente ficou com 15 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? 15 aqui e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, tá bem certinho, tá bem contado. Então, é esse tipo de marcação que vocês vão fazer. Se vocês não tiverem com vocês um marcador, tá? Você pode pegar um pedacinho de fio e colocar exatamente aqui na marcação de onde é o primeiro e de onde é o oitavo, certo? Então, feito isso, o que que a gente vai fazer? Como a nossa bolsa, eu comecei a bolsa e o meu primeiro ponto tá aqui, né? Porque ele corre um pouquinho, ele tá aqui, ó, nessa lateral, e ela tá bem no centro da minha lateral, é exatamente aonde eu vou aplicar a alça. Então, como que eu faço para aplicar essa alça? Eu boto aqui, olho o lado certinho dela, tá? O lado de dentro parece um pouquinho mais achatado que o lado de fora, tá? O lado de fora tem um relevinho, é assim que eu vejo, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu coloco dessa forma aqui, né? Ela tem que ficar assim. Eu vou pegar, vou colocar ela assim, desse jeito, tá vendo? Ó. E aí, aqui eu vou fazer os pontos, tá?
como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho 8 pontos, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pregar a minha alça em 2 pontinhos, ó. Vamos dizer, se eu botar nesses 2 aqui, vai sobrar 2 aqui, e vai sobrar 1, vai sobrar 3, então vai ser aqui, ó. Eu gosto de botar bem no meio. Se não der, se a contagem não permitir que você coloque as 2 alcinhas, essas 2 alcinhas aqui, você pode vir e pegar uma alcinha de cada, tá? Ó, se eu deixar aqui 1, 2 pontos, aqui eu tô deixando 3 inteiros, então não. Então eu vou pegar, deixa eu ver aqui, sobrou 2 aqui e sobrou 2,5 aqui, tá certinho. Eu vou pregar dessa forma, ó, tá vendo? Eu vou pregar em 3 pontos, tá? Na alcinha de 3 pontinhos. Então, como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui pode ser que fique um pouquinho ruim de vocês verem. Eu vou ter que me posicionar diferente aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou pregar então aqui, eu vou deixar 2 pontos livres aqui e 2 pontos livres aqui, tá vendo? E eu vou pregar aqui dentro desses 3 pontos. Como que eu vou fazer? Eu vou entrar na alcinha do primeiro ponto que eu vou usar, entro lá atrás, mas aí eu já tenho que entrar assim, ó. Eu tenho que botar a minha agulha dentro da minha argola. Venho aqui, ó. Pego o fio do novelo, entro, ó, trago pra fora, viu? Desse jeito. E fecho o primeiro. Vou pro próximo ponto, ó, preciso entrar aqui, né, gente? Ó, eu tô aqui falando, parece que eu tô falando pra um monte de gente, né? Eu tô falando só com uma pessoa nesse momento. Mas a gente vai entrar então, voltando aqui, ó, na segunda alcinha, na alcinha que tá do lado esquerdo. Boto aqui dentro da minha argola, laço, venho aqui, ó, puxo pra fazer o movimento do meu ponto e fecho. E agora a gente vai querer fazer isso no nosso último pontinho, ó. Entro aqui, laço aquela alcinha da esquerda, vou lá atrás, puxo o fio, dou aquela alturinha e fecho. Porque depois vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, agora a gente pode seguir fazendo os outros pontinhos, tá? Ó. Venho aqui pro próximo ponto. Aí, nesse momento, a gente vai chegando perto dos marcadores e a gente já pode ir tirando os marcadores, tá? Porque, nesse momento, o marcador estava aqui só para me auxiliar nessa questão de centralizar, né, a alça. Aí, eu já vou, vai chegando, eu já vou, ó, chegou nesse marcador, eu já tiro o marcador e sigo fazendo 100 marcadores, tá? E agora eu vou fazendo até chegar no próximo ponto. Se vocês precisaram assistir os bastidores, tem hora que a gente senta, tem hora que a gente levanta. Agora eu tô crochetando. Ó, e olha só o que eu fiz, isso pode acontecer com vocês, tá? Ao invés de eu pegar o fio do novelo, eu peguei a minha sobrinha. Então, eu venho, desmancho, ó, vou desmanchar tudo, tá vendo? Ó. E vou começar tudo de novo. Só que agora com o fio correto, que não é esse aqui. Venho, trago aqui e fecho. Dentro da argola, venho no próximo, laço e fecho. Venho no último, laço e fecho. E vai ficar assim. Agora eu sigo o baile, fazendo os outros pontos.
Tô chegando na minha próxima marcação. Ó, venho. Sei que aqui eu vou fazer bem no meio, né? Então, esse aqui eu tiro daqui a pouco, esse ainda não vai a alça, ó. Esse não vai a alça, pulo um, faço mais um. Faço mais um pontinho, aí agora sim eu começo já aplicando a alça. Daí eu venho aqui, ó, vou pregar a alça. Daquele jeito, lembra que a gente tem que colocar assim para depois ele virar? Ó, tá viradinho, tá vendo? Eu venho aqui, entro aqui na argola, ó. Opa, ficou embaçado aqui, ó. Entro aqui na minha primeira alcinha, laço, tiro, fecho o ponto. Venho na minha segunda, peguei só aquela alcinha da esquerda, lacei e fechei. Venho na próxima, ó, e última, gosto de deixar o fio arrumadinho, trago, lacei. Aí, você já pode parar, ó, faz mais um ponto, então agora já é o ponto fora, né, fora da argola, da alça. Vou fazer só para fazer o teste, ó, venho aqui, lacei. Agora eu paro, tiro aqui, aumento meu ponto, vejo se é isso mesmo, porque depois dá um trabalhão, ó. Vejo se tá bem, ó, se tá bem certinho, tá bem certinho. E agora eu sigo, então, fazendo a peça, ó. Tiro aqui o meu marcador. E agora eu vou fazer normalmente, sem precisar me preocupar aqui com a argola, tá? E vou fazendo. Agora, vamos contar quantas carreiras a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10ª carreira foi aquela carreira onde a gente colocou a nossa alça, né? Na 10ª. Então, na 13ª carreira é a hora que a gente vai pregar o forro, tá? Então, eu vou fazer mais algumas carreiras até chegar na 13ª e já volto aqui com ela na 13ª carreira com vocês. Cheguei aqui então na hora de aplicar o nosso forro. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o forrinho, ó. O forrinho ele vem assim do ladinho direito, tá vendo? A gente vai pegar, vai virar ele do avesso. E como é que eu marco, tá? Eu gosto também de usar um marcadorzinho aqui, porque ele vai me ajudar a saber exatamente onde são as minhas extremidades, o meu meinho. Então, eu pego aqui, ó, vai ter uma costurinha, tá vendo? E eu dou uma dobradinha na minha peça, pego um marcador e coloco aqui, ó. Um aqui e vejo bem aqui, ó, que é bem essa quina. Faço a mesma coisa do outro lado. Tenho aqui a costurinha, ó. Dobrei aqui, venho aqui e coloco na alcinha. Pronto. Agora eu posso ficar segura e pregar o meu forro, tá? A gente tem como é que fala? Um bolsinho aqui dentro. Então, geralmente o bolso ele vai ficar do lado que a gente quer que fique do lado de dentro, sabe? O que encoste no nosso corpo. Então, antes de colocar, você pode olhar, ver o lado que você achou mais bonito e escolher, tá? Para ser a frente da sua bolsa, certo? Então, essa parte aqui a gente vai fazer pregando então nosso forro.
Venho aqui, procuro para ver onde é que tá o meu fio. Vou soltar aqui para jogar o meu fio pra cá. Opa, venho aqui. Bom, pronto. O fio tá aqui. Como é que a gente vai pregar? Não sei se vocês já sabem como pregar, como colocar esse forro maravilhoso que veio para revolucionar aqui pra gente. Deixa eu só ver certinho, ó, o meu fio tá aqui, tá vendo, ó? Esse aqui é a minha sobrinha para fechar, que eu vou deixar aqui do lado de fora. Então, ele tá bem aqui, nesse pontinho aqui. Então, eu venho, jogo ele aqui, prendo, venho aqui na alcinha, ó. Vou dobrar um pouquinho só para vocês verem melhor, tá? Ó, vou fazer melhor. Vou ficar de pé aqui, ó, e vou ajustar para que vocês vejam. Ó, o fio tá aqui do novelo, certo? Eu venho aqui, entro aqui, prendo a minha alcinha e faço o meu primeiro ponto. Próximo, a mesma coisa. Alcinha, cantinho e alcinha do forro. Faço ponto. Ó. Alcinha da esquerda, entro lá, venho, ó, já saí direto, ó. Quer ver, ó? Saio direto aqui, ó, na alcinha. Venho e fecho. Já posso tirar esse marcador, porque eu já sei, né, aonde que eu queria que fosse aqui, né? Venho aqui, ó, entro na alcinha, entro no ponto e laço a minha laçadinha do forro e vou fechar dessa forma, certo? E assim a gente vai fazendo e vai pregando o nosso forro. É fácil, né, gente? Antigamente a gente tinha que costurar o forrinho, né? Fazia o forro e aí costurava na peça de crochê. Agora a gente não precisa mais fazer isso, a gente tem essa facilidade, esse forro aqui, a Casa de Palha acertou em cheio quando desenvolveu ele. Tem o coração das crocheteiras. Cuida, tá? Para não pular nenhuma alcinha. E assim a gente vai seguindo e fazendo e pregando. Estamos quase terminando a nossa bolsa. Deixa eu mostrar para vocês então, ó. A gente já pregou as nossas alças, a gente já pregou o nosso forro, tá certo? Agora a gente vem para a parte do zíper. Como é que a gente vai pregar o zíper? Se vocês perceberem, primeiro aqui eu já fiz as marcações, eu já coloquei os meus marcadores aqui. E de que forma eu fiz isso? Eu queria mostrar para vocês antes de eu começar a preparar o zíper, tá? O zíper, ele tem 13 buraquinhos, né? São 13 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nosso zíper P. Então, tem 13 pontos. Então, aqui dentro vão 13 pontos e aqui 13 pontos. Então, a gente precisa marcar na bolsa, aqui na parte da frente e na parte de trás, que é onde a gente vai estar colocando o zíper, ó, a gente tem que deixar 13 pontos na frente e 13 pontos atrás. Então, eu já fiz isso, ó, já marquei, você vai fazer isso aí também, vai marcar 13 pontos aqui, 13 ali. E aí, nas laterais vão sobrar 10 pontos aqui e 10 pontos aqui. Por que 10? Porque lá, quando a gente começou a trabalhar a nossa base, nós chegamos num total de 46 pontos, certo? Então, 46 menos os 26 aqui que a gente vai precisar para o nosso zíper, vão sobrar aqui 10 pontos para cada lateral, certo? Então, a gente deixa isso aqui, vou deixar de lado a bolsa e vou mostrar para você, então, como que você vai preparar o zíper, tá? O zíper é muito simples, a gente tem uma forma muito fácil e gostosa de aplicar, tá? O zíper você não precisa deixar
grandes pedaços de fio, tá? Um pedacinho basta só para esconder depois. Você vem aqui, ó, entra no primeiro furinho, laça o fio aqui e você vai fazer pontos baixos, tá? Ó, um ponto baixo para cada buraquinho. Se você quiser, você já pode pegar essa pontinha do fio aqui, ó, e ir escondendo ele embaixo dos pontinhos que você for fazer, ó. Dessa forma aqui, ó, vai passando ele aqui atrás e esconde ele. Eu até deixei um pedaço que eu não precisava nem ter deixado, tá? E aí a gente vai fazer um pontinho para cada furinho, bem tranquilo. Eu quero falar uma coisa que eu não falei durante a aula inteira, mas essa agulha aqui, a Kineti Pro, eu achei interessante, porque geralmente, nas minhas outras aulas, se vocês lembrarem, né, eu sempre peço pra gente trabalhar com 2 tamanhos de agulha. Eu sempre tenho uma agulha menor, tipo uma 3,5 comigo, e a minha 5, 4, 4,5 que eu uso. E essa aqui eu consegui trabalhar apenas com essa aqui, que é o tamanho 5, tá? O tamanho dela vem aqui, ó. O tamanho dela é 5 milímetros. Eu trabalhei com ela, somente com ela, a peça inteirinha. Achei isso bastante interessante. Não precisei ter uma menor. Ela entrou bem certinho, mesmo na preparação da base, tá? Mas isso, gente, se dá por conta da pontinha que ela tem aqui, ó, na cabeça da agulha, tá vendo? Ela tem uma pegada, um gancho muito bom, e ela tem essa pontinha bem fininha que facilitou bastante o trabalho, tá? Só um adendo aí para vocês, né, que estão pensando aí em trocar de agulha, experimentar uma agulha nova, tá? Ó, então eu vou fazer isso aqui. Opa. Vou fechar o ponto, vou fazer os meus 13 pontinhos. Ó. Vim aqui, fiz o último. Não precisa ser um tamanho muito grande para deixar de pontinha, ó. Tira. Se você quiser, você já vem aqui atrás, tá? De 2 em 2 pontinhos aqui, ó. Passa assim. Ó, eu peguei 3, nem precisava pegar 3, era 2. E leva esse fio lá para trás. Ó. Lá para trás, ajeita, deixa bem bonitinho, ó. E prepara. O outro lado vai ser preparado da mesma forma. Cheguei aqui, preparei, tá? O zíper tá preparado. Agora a gente vai aplicar, tá? Como que a gente vai aplicar? Vamos trazer nossa bolsa de volta aqui. Ó, o zíper não. O bolsinho dela tá aqui, tá? Então essa aqui é a parte que vai ficar encostada no meu corpo. Geralmente ela vai estar encostada no meu corpo, eu vou querer abrir ela aqui, certo? Tá aqui, eu vou abrir aqui. Então, eu vou virar, e essa partezinha que abre o zíper, ela tem que ficar virada pra cá, tá? Aí vocês têm que ver aí como é que vocês gostam, o que vocês acham mais legal, mas é assim, tá? Então, agora eu vou começar a pregar o zíper. De que forma eu vou pregar o zíper? Eu vou fazer o zíper, a pregação, né, a aplicação dele, com pontos baixíssimos, tá? Aqui onde tem os nossos marcadores, aqui dentro, essa parte dos 10 pontos, não vai ter colocação de zíper. Serão pontos baixíssimos sozinhos.
Só vai ser ponto baixíssimo, abraçando aqui o zíper, esses 13 pontos aqui, certo? Então, aonde tem o meu marcador, eu não vou passar a minha agulha nas duas partes, até porque não tem ponto suficiente, né? Então, eu gosto de abrir o zíper, deixar abertinho para ficar mais fácil de trabalhar. Vou pegar, pensando bem, né, aqui eu tenho a minha, não vai dar para fazer o fechamento. Eu deixei essa partezinha aqui para o fechamento, mas essa aqui agora vocês podem esquecer, tá? Depois eu já vou até cortar ela aqui, para não confundir a cabeça depois, ó. Vou cortar aqui. Essa pontinha que tá aqui, eu gosto de passar por dentro aqui, ó, de uma alcinha. Ó, vou passar por dentro de duas alcinhas aqui. Ó, passei aqui por dentro. Agora, a gente passa ela por dentro aqui do ponto. Eu vou ser muito verdadeira nesse momento. Eu gosto de usar a ponta dessa minha agulha aqui, da minha tesoura, porque ela é muito fininha. Eu abro um pouquinho aqui o meu ponto, ó. Abri o meu ponto aqui. E vou jogar, ó, o fio aqui, a sobrinha aqui. E aqui dentro tem uma alcinha, ó. Eu pego essa pontinha, essa sobrinha e passo dentro dessa minha alcinha. Opa, aqui não entrou. E jogo ela aqui dentro, ó. Pode ser com uma agulha de tapeceiro, tá? Ó, tá aqui. Ó. Ela vai, ó, pronto, ela encaixa bem certinho e não vai aparecer e vai ficar bem segura. Se você achar melhor colocar cola, você pode usar cola, tá? Eu não achei necessário porque ela tá bem guardadinha, bem escondidinha, mas se você se sentir mais seguro, pode colocar, tá? Agora, como é que a gente vai fazer? Nesse pontinho que tá o meu marcador, eu não vou usar, eu vou no próximo. Eu vou pegar a alcinha de dentro da bolsa, ó, e vou pegar a primeira alcinha aqui do primeiro ponto, que é essa aqui. Vai ser sempre as duas alcinhas de dentro, a de dentro do fecho e a de dentro da bolsa. Vou deixar um pedacinho de fio mais ou menos assim para fazer o fechamento, tá? Venho aqui, junto as duas alcinhas desse jeito, ó. E vou para as duas próximas alcinhas e aí sim eu vou fechar um ponto baixíssimo. Desse jeito. Vou colocar assim para ficar mais fácil para vocês, tá? Verem, ó. Pego essa alcinha com essa alcinha, as duas de dentro, viu? E aí aqui eu vou fechar com baixíssimo. É bem tranquilo, bem gostoso de fazer. É uma forma super fácil de aplicar fecho. Depois vocês vão me dizer, Márcia, realmente ficou muito fácil. Ó. Venho, junto as duas alcinhas, fecho no baixíssimo. As duas. Ó. As duas alcinhas. E a gente vai fechando. Opa. Ó. As duas de dentro. E tem essa última aqui. Ó, aqui termina o meu zíper. Aí eu já posso tirar o meu marcador aqui, ó, esse marcador aqui. E aqui eu vou fazer ponto baixíssimo somente na alcinha de trás, tá? Pode pegar o nozinho se você quiser também, ó. Tá? Ó, para ficar mais cheinho, eu vou pegar o nó. Alcinha e nozinho, fazendo baixíssimos, ó. A alcinha, você consegue ver bem, e aqui dentro a gente tem, ó, o nó, viu? Ó, alcinha e nozinho.
traz e fecha. E assim, opa, e assim a gente vai fazendo. Ó. A gente tá se aproximando aqui, ó, do último ponto sozinho, antes de chegar no fecho. Penúltimo. Cheguei no último, eu tiro o marcador, pego, faço o último ponto. Agora eu já vou pegar o meu zíper. Ó, vou pegar a alcinha de dentro com a alcinha de dentro aqui também, ó. E vou fechar. Ajeito, dá uma apertadinha, e aí a gente segue fazendo esse fechamento. Ó. Outra coisa boa é esse porta-fio. Eu não me preocupo nem em puxar, ele vem. Essa é uma bolsa que eu acho que ela pode ser feita aí, gente, por iniciante também, tá? É muito tranquila de fazer, é gostosa, super espaçosa. Depois eu quero saber o que vocês acharam, tá? Vocês deixem lá, comentem, falem pra mim o que acharam. Se tiver alguma coisa também pra me dar de opinião, sugestão, tá? Tô bem aberta. Adoro compartilhar com vocês. Ó, cheguei aqui, terminei, né? Foi o último do zíper. Venho aqui agora para fazer o ponto baixíssimo sozinho agora, pegando ele na alcinha e no nozinho, tá? Ó. Opa. Ó, a alcinha e o nó que tá aqui dentro. Alcinha, nozinho. Ó. Tá quase chegando aqui no último ponto. Quase lá. Ó, cheguei aqui no último ponto, tiro meu marcador. Aí é bem legal vocês prestarem atenção e começarem a entender bem, a ver o ponto, tá? Ó, esse aqui, vou aproximar bem. Esse aqui é o último ponto que a gente precisa fazer. E o primeiro ponto que a gente fez foi esse aqui que tá deitadinho, ó, tá bem deitadinho, e se você perceber, é onde começa a deixar 3 alcinhas, ó. Aqui eu tenho 2 alças, 2 alças. E aqui onde tem 1, 2, 3, é onde a gente vai ter que fechar. Então, a gente vai pegar, ó, deixa eu aproximar bem de vocês. A gente vai pegar aqui embaixo, vai pegar o nó, e a gente vai pegar aqui, ó, aquela sobrinha que a gente deixou, lembra? Para fazer o fechamento. Vai trazer, vai passar ela aqui dentro e vai tirar. E aí, a gente vai pegar e vai passar aqui, ó, dentro dela, do nosso primeiro pontinho, onde tá aquelas 2 primeiras alcinhas deitadas, passa aqui, vem aqui atrás, ó, e, opa, ó, é aqui, ó. Vem aqui atrás e leva o pontinho. E joga ele lá para trás, ó. Finalizando de forma perfeita, ó. Aqui eu só tenho que apertar um pouquinho, né, que tá frouxinho, ó. Mas se você olhar, você não vai saber dizer onde começou e aonde terminou. Então, esse tipo de acabamento, com sempre uma sobrinha, um fio extra, eu acho que ele faz muita diferença na peça. Se você virar a peça, ó, você vai observar, é difícil você
é ver onde é que tá, onde começa e onde termina, né? Onde é que estão as marcações, tá? Então, agora, a gente vem, ó, tava em pé, tá, gente? Vem aqui, vou testar, vou ver se ficou certinho, porque daí eu vou cortar o meu fio. Vou fechar o meu zíper, ó, como ficou perfeito. Bem colocadinho, tá vendo? O mesmo espaço para os dois lados. Agora eu posso abrir, vou cortar o fio para fazer os acabamentos aqui. Esse aqui eu vou pegar, vou passar aqui por dentro, ó. A gente, para acabar, a gente, né, para esconder os acabamentos, a gente vai passando assim, ó, por dentro das alcinhas, de um jeito que fique bonito, que não apareça muito detalhe, sabe? Ó, como a gente tem o zíper aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar o zíper aqui, ó, e vou guardar esses fios aqui, aqui por baixo dessa parte, tá? Então, eu levanto aqui, ó, jogo essas alcinhas pra cá, abro bem aqui, cuidado, né, pra não estragar nada, ó, e faço isso aqui. E levo essas sobrinhas, ó, e escondo elas aqui embaixo. Levei a primeira, vou levar a segunda. Esses acabamentos, eu acho que é a parte que ninguém gosta, né? Que é chatinha de fazer. Gostoso é subir ponto. Subir ponto, transformar, fazer pontinho fantasia, misturar os pontos e criar, mas acabamento acho que muita gente não gosta. Vocês vão ficar felizes que essa peça aqui não precisou pregar fecho imantado. Ó, já passei por várias correntinhas aqui embaixo, vocês não estão conseguindo ver direito, mas já passei a quantidade necessária para ficar bem seguro, tá? Ó, passei. Venho aqui, corto. Pronto. Venho aqui, fecho, ajeito a bolsa, deixo ela bem bonita. A gente trabalhou bastante, manipulou, vamos dizer assim, ela, né, aqui na bancada para poder tá produzindo, então ela acaba, às vezes, ficando meio amassadinha. Mas a bolsa é essa, né? Essa é a nossa bolsa Marrakech. O que que é legal? Se você tem aí uma etiqueta, coloca uma etiqueta, assim como eu fiz na verde, eu tenho algumas opções aqui para te mostrar. A gente pode estar usando essas de metal, tá? Essas etiquetinhas aqui de metal, eu acho que elas são sensacionais, né? Essa aqui é dourada, não é nem ouro velho. Mas eu vou botar ela aqui só para vocês terem uma ideia, uma noção do quanto a etiqueta valoriza o trabalho, tá? Ó, vou colocar assim, só para vocês, ó, terem uma ideia do quanto fica bonito, tá? Mas você pode estar usando aí etiquetinhas de acrílico, as etiquetas de material sintético, né? O que você tiver disponível. Você pode estar incrementando ela também com tassel, colocando pingentes, né? E, e aí, claro, ó, vai colocar a etiqueta onde você achar mais bonito, tá? Pode ser aqui embaixo, pode ser aqui no centro. Então, isso aí é só realmente usar a criatividade, tá? Tem alguém aqui assoprando para mim, sabe, nos bastidores, só falando para quando a gente usar essas etiquetas que tenham essas garrinhas aqui, ó, para de repente a gente estar colocando ela antes de aplicar o forro, tá? Porque depois dá para colocar, eu coloco, mas dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas isso vai muito do que vocês querem estar utilizando, certo? Então, deixa eu falar um pouquinho só do tamanho, tá? Que ela ficou. Ó, ela ficou com quase 22 centímetros, 21 centímetros e meio de altura, tá? Largura, né?
a largura ela ficou com mais ou menos 20 centímetros. É uma bolsa muito espaçosa, tenho certeza que vocês vão gostar, vão aproveitar bastante. Essa alça aqui, ela é charmosíssima, a alça Lara de ombro, vocês podem estar usando outros modelos, tem a alça Lara de mão, que é fofíssima, tá? Eu acabei não utilizando, porque eu queria uma alça realmente de ombro, mas vocês podem estar abusando aí da criatividade de vocês e testando várias outras possibilidades, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer produzir essa bolsa, espero que vocês produzam muito aí, que entre no portfólio de vocês e que vocês vendam e presenteiem muito, tá bom? Foi um prazer, um beijo no coração e até a próxima!